crianças e a todos que acompanham o culto infantil da IBC. E para iniciar, eu falarei uma passagem bíblica. Em Romanos 10:15b, diz que quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, que anunciam o Evangelho. Crianças, temos aprendido que o apóstolo Paulo, em sua primeira viagem missionária, anunciou o Evangelho com os seus companheiros. Mas não somente ele pode anunciar o Evangelho, você também pode anunciar o Evangelho aos seus familiares, aos seus amigos e a todos. Hoje teremos a lição bíblica e outras coisas muito especiais. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pelos líderes do Ministério Infantil, pelas crianças que estão assistindo e participando do culto infantil. Eu te peço que o Senhor possa estar curando aquelas que estão enfermos, que o Senhor possa estar guardando cada uma delas, que o Senhor possa estar abençoando todas as crianças e os líderes as crianças que estão assistindo o culto infantil e os líderes, que o Senhor possa estar guardando a família do pastor Fernando e que o Senhor possa estar nos abençoando, que tudo que nós fizermos seja para tua honra, para tua glória e para teu louvor, que o Senhor possa estar nos guiando. Em nome de Jesus, amém. Satisfação é ter a Cristo, não é melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não é melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Posso ser um missionáriozinho que faz de Cristo a companheirinho. Posso trabalhar em escola, manda-nos por Senhor.
Olá crianças, tudo bem? Tio Cleider na área novamente e hoje a gente vai voltar a se exercitar, tá bom? A gente vai aprender 5 movimentos para a gente estar alongando o nosso corpo e estar exercitando também o nosso organismo aí, tá bom? Vamos lá para o nosso primeiro movimento? O primeiro movimento que o Cleider vai chamar de volta ao mundo, tá? Então a gente vai colocar os braços aqui, assim, nessa posição e vai fazer esse movimento aqui para frente, ó. Vamos contar de 1 até 10, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, esse foi o nosso primeiro movimento, volta ao mundo, tá bom? Vamos fazer agora o movimento contrário, que o Cleider vai chamar de movimento do beija-flor, tá bom? Olha lá, ó, o mesmo movimento, mas para trás agora assim, ó. Prepara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, esse foi o movimento do beija-flor. E a gente vai para o nosso terceiro movimento, que o Cleider vai chamar de movimento do ventilador. Como é que é, ó? A gente vai abrir os braços assim com as mãos espalmadas e a gente vai fazer esse movimento de virar o tronco para um lado e para o outro. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora a gente vai para o nosso quarto exercício, que o Cleider vai chamar de pula-pula. Ó, pé junto lá no chão, a gente vai abrir e fazer esse movimento, tá? Vamos contar de 1 até 10 com o Cleider. Prepara, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. E agora a gente vai para o nosso quinto e último exercício, que o Cleider vai chamar de tocando o joelho. Então prepara lá, ó. Primeiro no joelho direito e segundo no joelho esquerdo. Vou contar de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, esse foi o nosso 5 exercícios de hoje, tá bom? Até mais! Ô Tiagão! Oi, Hugo! Eu tava pensando aqui, missionário viaja muito? Viaja, Hugo, viaja. Alguns missionários têm que viajar muito. Mas tem outros que viajam uma vez e já chegam lá no local deles e já começam a pregar ali e depois nunca mais saem dali. Eita, é? Tem missionário que também não viaja. Tem missionário que trabalha, por exemplo, com missões urbanas. Ele é missionário na própria cidade dele. E também? Também. Mas tem missionário que tem que viajar por muitas cidades também. Eu lembro que meu avô, ele viajava por muitas cidades. Foi meu avô, Pedro Mendonça. Ele viajava no motorzinho lá, no barco, a motor, e esse barco levava ele para muitas cidades entre os ribeirinhos, muitas vilas. Uau! Né? Que legal! Foi muito bom os trabalhos que ele fez, e também tem outros pastores que trabalharam da mesma forma que ele, outros missionários que também trabalharam assim. Foi Francisco Mendes. Foi mesmo? A senhora conheceu eles? Conheci, foram homens muito, muito interessantes para a nossa vida, assim, sabe? Homens que deram exemplo pra gente sobre como a gente tem que amar missões. Que legal! Mas olha, igual a Paulo também, é bem interessante, hein? Paulo fez muita viagem. Fez? Tu acha que ele parou ali? E foi, ele fez outras viagens. Então solta a lição, tio. Eu quero ver as viagens missionárias de Paulo. Oi, crianças! Hoje, a história que nós vamos ouvir e aprender se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Atos. Ela inicia no capítulo 13, versículo 13, e essa história só vai terminar lá no capítulo 14, no versículo 7. Na semana passada, nós aprendemos sobre a primeira viagem missionária de Paulo, né? Paulo, Barnabé, João Marcos, alguns missionários percorreram a região de Chipre, andando por algumas cidades, falando de Deus, ensinando as Escrituras àquelas pessoas daquela região. Mas eles não ficaram somente naquela área, não. E é essa história que nós vamos aprender hoje.
Paulo, Barnabé e João Marcos saíram da ilha de Chipre e foram de barco até uma área chamada Perge. Chegando lá, João Marcos decidiu por não acompanhar mais Paulo e Barnabé e voltar para Jerusalém. Então, a partir de lá, somente Paulo e Barnabé continuaram a viagem missionária. Perge era uma cidade que ficava na região da Panfilha. Saindo de Perge, Paulo e Barnabé foram até o interior daquela região e ficaram na cidade de Antioquia. Antioquia era uma cidade muito importante porque ela era rota comercial, então muitos comerciantes passavam por aquela cidade, então era uma cidade bem movimentada. Lá em Antioquia, Paulo e Barnabé foram até a sinagoga. A sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para ensinar e aprender das Escrituras. Basicamente, era o local onde eles prestavam culto a Deus. Lá na sinagoga, as pessoas responsáveis por aquele lugar perguntaram se Paulo e Barnabé tinham uma palavra de encorajamento ao povo. E certamente, Paulo e Barnabé não perderam essa oportunidade de falar de Jesus àquelas pessoas. Paulo, então, começou falando sobre como Deus havia libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. E Paulo também falou sobre a promessa de Deus de enviar um Messias que seria descendente do rei Davi. Paulo explicou então que esse Messias já veio. É Jesus. Jesus Cristo morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou dos mortos. Deus enviou Jesus como Salvador. Ele é o Messias. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu para que eles voltassem na semana seguinte para continuar esses ensinamentos. A essa altura, muitos judeus e muitos gentios já estavam considerando tudo aquilo que Paulo e Barnabé estavam falando, e Paulo e Barnabé seguiam estimulando, incentivando a essas pessoas a confiarem na graça de Deus. Crianças, é importante entendermos a diferença entre judeus e o povo chamado de gentio. O povo judeu são aquelas pessoas que são descendentes das tribos de Israel, ou ainda aquelas pessoas que, mesmo não tendo nascido em famílias das tribos de Israel, se converteram ao judaísmo. Já os gentios é todo o restante da população do mundo que não é descendente das tribos de Israel, tá bom? Pois bem, crianças, na semana seguinte, Paulo e Barnabé voltaram à sinagoga e já tinha uma multidão de pessoas reunida para ouvi-los falar. Mas alguns judeus ficaram com inveja e ciúmes da atenção que Paulo e Barnabé estavam recebendo. Então essas pessoas começaram a difamar, a falar mal de Paulo e Barnabé e ficaram contestando, argumentando se Paulo e Barnabé estavam de fato falando a verdade. Apesar das calúnias sofridas por Paulo e Barnabé, eles não ficaram com medo e falaram corajosamente àquelas pessoas, dizendo: era necessário que falássemos primeiro a vocês, que são judeus, sobre Deus e sobre as verdades das Escrituras, mas vocês estão rejeitando a palavra do Senhor. Então nós iremos falar aos gentios. E crianças, os gentios receberam ao Senhor, se tornaram cristãos e eles ficaram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. E à medida que mais gentios iam se tornando cristãos, mais a mensagem de Deus ia se espalhando por aquela região. Mas alguns judeus, esses judeus rebeldes, começaram a incitar as autoridades da cidade, a incitar as mulheres religiosas que eram influentes e convocaram uma multidão de pessoas para expulsar Paulo e Barnabé daquela cidade. Então, com aquela movimentação toda para expulsar Paulo e Barnabé da cidade, eles não puderam mais ficar em Antioquia. Mas vocês acham que Paulo e Barnabé encerraram por ali a viagem missionária? Disseram: puxa, se não podemos mais ficar aqui, então vamos voltar para casa. Não,
eles partiram para outra cidade, a cidade de Icônio. Então, a viagem missionária continuou. Agora, em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga e reuniam muitas pessoas para ouvir falar do Senhor Jesus. Paulo e Barnabé seguiam firmes na missão que eles tinham, de falar a mensagem de Deus àquelas pessoas. Eles pregaram, então, a muitas pessoas e muitos judeus e gentios também se tornaram crentes. Paulo e Barnabé ficaram naquela cidade por algum tempo e Deus permitiu que eles tivessem poder para fazerem muitos milagres e muitas maravilhas. Apesar de tudo isso, aconteceu em Icônio mesmo que aconteceu lá em Antioquia. Alguns judeus rejeitaram a palavra do Senhor também e, pior, começaram a envenenar a mente das pessoas que estavam tentando acreditar em Paulo e Barnabé. Como Paulo e Barnabé passaram um bom tempo na cidade de Icônio, a cidade ficou dividida. Algumas pessoas acreditavam, creram na mensagem que Paulo e Barnabé traziam, mas algumas outras pessoas não acreditavam e começaram a planejar coisas ruins. A parte do povo que ficou contra Barnabé e Paulo começou a planejar a morte dos dois. Eles bolaram um plano para apedrejar Paulo e Barnabé. Quando Paulo e Barnabé souberam desse plano, eles não puderam mais continuar na cidade de Icônio, mas a viagem missionária não chegou ao fim. Eles partiram para uma outra cidade, isso mesmo. Mas essa história a gente só vai conhecer na semana que vem. Crianças, essa história de Paulo e Barnabé nos ajuda a entender como devemos agir hoje, nos dias atuais. Às vezes, nós nos sentimos intimidados a falar do Senhor Jesus àquelas pessoas que ainda não o conhecem, mas viram só o que Paulo e Barnabé passaram para falar a mensagem de Deus? Nós, mesmo aqui nas nossas casas, na nossa cidade, podemos fazer o mesmo que Paulo e Barnabé, anunciar a verdade de Deus àquelas pessoas que não o conhecem. Eles viajaram longas distâncias, mas a gente não precisa fazer isso. Nós podemos ser missionários onde nós estivermos. Paulo e Barnabé nos deram uma lição muito importante. Eles falavam de Jesus independente das circunstâncias. Vocês lembram? Eles sofreram calúnias, eles foram difamados, eles sofreram ameaças de morte, mas nem por isso eles se calaram diante da necessidade de evangelizar. Se você que está assistindo esse culto ainda não tem o Senhor como Salvador de sua vida, lembre da história que Paulo contou lá em Antioquia. Lembre como Deus foi misericordioso com o povo escolhido dele, livrando eles da escravidão no Egito. Lembre que Deus já nos mandou um Salvador, que é Jesus, que morreu na cruz, mas que ressuscitou e nos deu vida. E se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, você tem uma missão muito importante agora, que é falar desse amor dele a outras pessoas. Que nós sejamos como Paulo e Barnabé, incansáveis em anunciar as verdades de Deus às pessoas e que não deixemos que as circunstâncias nos impeçam de falar do amor de Deus a todos. Momento das perguntas. Atenção, crianças, para a primeira pergunta. Em qual livro da Bíblia encontramos a história de hoje? Letra A, Gênesis. B, Atos. C, Romanos. Ou letra D, Gálatas? Resposta certa está na letra B, Atos. Segunda pergunta, crianças. Qual cidade era considerada muito importante por ser rota comercial? Letra A, Perge. B, Jerusalém. C, Icônio. Ou letra D, Antioquia?
Resposta certa está na letra D, Antioquia. Terceira pergunta. Para onde Paulo e Barnabé foram quando chegaram em Antioquia? Letra A, ao banco? B, à padaria? C, à sinagoga? Ou letra D, ao restaurante? Resposta certa está na letra C, sinagoga. Quarta e última pergunta, crianças. Após Paulo e Barnabé pregarem o evangelho para os judeus, para quem mais eles falaram de Jesus? Letra A, aos fariseus? B, aos gentios? C, aos zelotes? Ou letra D, aos publicanos? Resposta certa está na letra B, aos gentios. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, cuidar almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. O Senhor vai comigo e me dará poder pra que eu possa falar.